Povo de Deus se reunindo para louvar a Deus. Povo de Deus se reunindo para glorificar o Senhor. O significado que isso tem em nossas vidas, de manter contato, manter comunhão com Deus. A importância que isso é tão relevante para nós. Embora algumas pessoas não entendam essa relevância e exatamente por isso não buscam a presença do Senhor. Entretanto, há um povo que reconhece a soberania de Deus, reconhece a importância de buscar a Deus e sabe como isso tem um significado para suas vidas, de tal modo que não consegue viver distante do Senhor. Isso reflete muito bem um pouco daquilo que nós estamos, domingo após domingo, refletindo na palavra de Deus. Reflete um pouco da história dessa mulher que o livro de 1 Samuel começa falando exatamente sobre ela, Ana. Ana é um exemplo de alguém que viu a necessidade dessa conexão constante com Deus, dessa pessoa que percebeu o quão importante era estar diante de Deus para buscar na sua vida aquilo que ela mais desejava. Domingo passado nós refletimos um pouco sobre o capítulo de número 1 do livro de 1 Samuel. Hoje nós estaremos indo para o capítulo de número 2. Como nós já dissemos, irmãos, nós não estaremos aqui fazendo um tratado teológico dentro desse livro de 1 Samuel, mas nós estaremos trazendo breves reflexões, haja vista, o nosso tempo ele não é tão extenso assim no domingo pela manhã. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2. Estaremos refletindo um pouco a respeito da gratidão que gera adoração. Capítulo de número 2 de 1 Samuel, texto sagrado diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até Estéreo teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrados, são quebrantados. Dos céus troveja contra eles, o Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Até aqui, irmãos, vamos orar. Querido soberano Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença
E rogamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja nos conduzindo para que a Tua palavra, Senhor, seja pregada. Nós pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor fale, o Senhor tome a dianteira, que não seja o homem, mas o Senhor mesmo, falando com a Tua igreja para a Tua glória, em nome de Jesus, Senhor. É assim que nós oramos e bendizemos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, alguém disse que a oração, ela é como o içar da vela de um navio. Um navio, quando ele está flutuando no mar, se a vela não for içada, o navio não toma rumo. Um cristão, ele pode até ser um cristão e frequentar cultos e pode até declarar que é um servo de Deus, todavia, se ele não tiver uma vida de oração, ele não tem rumo na sua vida. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que pedir, ele não sabe o que fazer, e por isso ele é apenas um cristão. No meio da igreja, ele é apenas um cristão, no meio do povo, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas o fato de você se colocar em oração é exatamente aí a sua postura de tomar rumo na sua vida e pedir direcionamento a Deus, daquilo que você precisa, daquilo que você deseja, mas sobretudo que a vontade de Deus se cumpra sobre você. Nós estamos olhando para um texto que reflete uma oração de gratidão, uma oração de um coração agora grato. Um coração que obteve respostas do Senhor. Ana, ela era uma mulher estéril, ela era humilhada, ela vivia à margem da sociedade, o seu coração era entristecido, isso refletia na vida dela tristeza, amargura, dor, pranto. Mas Ana se pôs a orar diante de Deus, a buscar a presença do Senhor, pedindo a Deus para que o Senhor tivesse misericórdia da sua vida. Os versos de número 10 do capítulo 1 diz que Ana levantou-se a orar e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez voto dizendo ao Senhor: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana era uma mulher humilhada. Isso trazia para a vida dela muita tristeza. Entretanto, Deus ouviu a oração de Ana, mas não somente Deus ouviu, como Deus de fato ouve as nossas orações, mas Deus responde às orações de Ana. E a resposta de Deus é Ele conceder a Ana o filho que ela tanto pedia, que ela tanto almejava, que ela tanto buscava. E logo após Deus trazer para Ana a realização do seu sonho, do seu pedido, Ana cumpre com o seu voto diante do Senhor. E Ana coloca, de fato, diante de Deus o seu filho, e ali ela dedica a Deus para que ele o sirva, como ela dizia em suas orações. E aqui, irmãos, esse capítulo de número 2 é o cântico de Ana, e esse cântico de Ana é um testemunho do poder de Deus na vida de Ana. Ela está reconhecendo aquilo que o Senhor fez, reconhecendo a ação de Deus sobre a vida dela. Por isso, Ana eleva a sua voz nesse cântico de gratidão, de oração, se colocando na presença do Senhor. Então, nós vamos ver aqui algumas características dessa oração de Ana, e nós queremos nos deter nessas características. A primeira característica que nós encontramos aqui, irmãos,
é que a oração, ela transforma corações. Ana, no capítulo de número 2, o texto sagrado diz: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija. O meu coração se regozija. Ana inicia esse cântico de adoração dizendo essas frases. E a oração, irmãos, não apenas muda circunstâncias, mas a oração, ela transforma os corações daqueles que se colocam a buscar o Senhor. Quando nós intensificamos a nossa vida de oração, nós começamos a perceber da necessidade que nós temos de se conectar mais com Deus e de buscar a Deus de uma forma mais intensa. Quando nós estamos distante de uma vida de oração, nós tendemos a ser ou a pensar que somos autossuficientes e que resolvemos os problemas a partir da nossa intelectualidade, ou a partir da nossa sabedoria, ou a partir de bons conselhos de amigos, ou de qualquer outro fundamento que nós buscamos. Mas quando nós nos colocamos a orar, nós nos apercebemos do quão dependentes de Deus nós somos e percebemos como o Senhor, Ele é capaz de responder a oração e assim os nossos corações serem transformados. Percebamos, irmãos, Filipenses capítulo de número 4, versos do 6 ao 7. A palavra do Senhor Deus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Porém, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, por meio de oração, de súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando nós oramos e confiamos no Senhor, o nosso coração é guardado. Quando nós oramos e confiamos no Senhor, nós entramos no espírito de paz, porque nós passamos a confiar que aquele que nós estamos buscando, ele de fato é soberano, ele de fato é poderoso para realizar infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, entrar em estado de oração diante do Senhor tende ao nosso coração ser transformado, a nos conduzir a acreditar mais no Senhor. Esse Deus que é poderoso, esse Deus a quem eu estou buscando, ele de fato, pela conexão da oração, pelo entendimento, quando você busca a Deus em oração, a tendência é que você não somente busque ao Senhor em oração, mas que também você passe a mergulhar na palavra para você ampliar o conhecimento a respeito de Deus. Afinal de contas, quem é esse Deus que eu estou buscando em oração? Quão poderoso Ele é e o que Ele pode fazer? Quais são os seus feitos na história da humanidade? O que o Senhor já fez, o que o Senhor já operou, como Ele age, como Ele se relaciona. Todas essas coisas, a partir da leitura da palavra, a partir do conhecimento da palavra, como o exemplo de Ana nos faz mergulhar mais profundamente na palavra e nos faz entender que essa união, essa conexão com Deus, ela muda o nosso coração. A partir dessa intensidade, Ana teve o seu coração transformado. Mas, em segundo lugar, irmãos, a oração, ela não apenas transforma, mas a oração, ela tende a renovar as nossas forças. Ana faz uma segunda declaração, portanto, nesse capítulo 2, no verso 1. Ana diz: a minha força está exaltada no Senhor. Depois de dizer que o coração se regozija no Senhor, Ana reconhece que as forças dela foram renovadas diante do Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Portanto, Ana faz essa declaração, e a declaração que Ana faz é exatamente um reflexo daquilo que ela entendia no passado, como era a sua vida. Ana era fraca, era aflita, ela
sofria na sociedade, ela era escanteada, ela muito provavelmente passava por momentos de risos por parte das demais mulheres que tinham um filho e ela não tinha. Ela era uma vergonha para o seu marido. Entretanto, agora Ana se reconhece como uma pessoa com as forças renovadas. A oração, ela renova a força do ser humano. Você entra em oração debilitado, fraco, cansado, abatido, você sai da oração forte, robusto, confiante. Deus vai operar milagres. A oração, ela muda. A oração, ela renova as nossas forças. Ela nos coloca de pé. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar no Senhor é exatamente você confiar profundamente que Deus pode mudar circunstâncias. É você ter a percepção que Ana tinha no seu coração quando procurada pelo sacerdote Eli, questionada sobre o seu estado. Ana disse: eu sou mulher amargurada, eu estou aqui diante do Senhor, eu tenho um propósito, eu tenho um desejo, eu tenho um pedido, e eu espero em Deus. Quando nós esperamos no Senhor, as nossas forças são renovadas. E quando as nossas forças são renovadas, gera gratidão diante do Senhor. Portanto, ao olhar para a situação em que Ana anteriormente estava, aflita, abatida, cansada, sufocada, nós percebemos que agora no capítulo de número 2, Ana se encontra regozijada em Deus. O coração renovado, a força transformada. Mas há uma terceira declaração que Ana faz. O texto diz que Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Perceba que a oração, ela produz em nós o estado de percepção de vitória. Porque quando nós nos colocamos a orar, quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós não vamos sair desse estado de oração como pessoas derrotadas, mas como pessoas vitoriosas em Deus. Então perceba, a oração, ela produz vitória. Aquilo que estava te incomodando, que estava deixando você entristecido, humilhado, você olha e diz: isso não me humilha mais, isso não me detém mais, porque o Senhor me deu vitória sobre estas coisas. E independentemente do que seja, que for humilhação, que seja calúnia, ou que seja qualquer outra coisa que se levante como um inimigo de nossas almas, um inimigo de nossas vidas, Deus nos dá a vitória sobre os inimigos. Independentemente do que seja, quem seja, Deus nos dá vitórias sobre os inimigos. Deus abate os inimigos. Deus destrói os inimigos. A oração, ela nos dá essa percepção. Porque ao olhar para Ana, que sofreu com humilhação de Penina, quando nós vemos a resposta de Deus, nós percebemos: Ana saiu vitoriosa. Ela saiu vitoriosa dessa causa porque ela acreditou no Senhor. Ela buscou ao Senhor em oração. Por isso a oração, ela nos dá força para vencer as adversidades. A oração, ela nos dá força para vencer os opositores. Então, se existe algo que nós precisamos e devemos fazer no meio das circunstâncias adversas, ruins, danosas, é buscar Deus em oração. Um crente, ele não pode
viver desconectado de uma vida de oração com Deus. A oração é a comunicação que você exerce de um mero pecador, de uma pessoa falha, limitada, com um Deus soberano, que pode todas as coisas. É alguém finito, buscando o infinito. É alguém humilde e pequeno, buscando alguém que transcende o universo, que vai além da nossa compreensão. Você está se colocando diante de um ser infinitamente superior a você. Mas a oração é você se aperceber diante do trono da graça de Deus, como diz o Senhor Jesus, através do livro de Hebreus, o autor dos Hebreus, no capítulo 4, diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia em tempo oportuno. Se aproximar de oração, se aproximar de Deus por meio da oração, é você produzir vitória sobre os seus inimigos. O Salmo 34, 17 diz: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Quando clamamos, buscamos o Senhor alivia o nosso coração, transforma a situação, muda as circunstâncias. Ana experimentava, Ana podia perceber, ver, experimentar e compartilhar dessa vitória sobre o seu inimigo. Mas nós percebemos, irmãos, que a oração vai gerar outro fator importante no coração de Ana. Ana diz: a minha boca se ri dos meus inimigos, ou seja, vitória sobre os inimigos. E por último, porquanto me alegro na tua salvação. A oração, ela tende a alegrar o nosso coração pela percepção da comunhão com Deus. A alegria, a satisfação de saber que somos salvos no Senhor. Isso gera no nosso coração uma alegria imensa, da qual nós não conseguimos, irmãos, expressar de uma forma tão profunda, porque nada se compara, meus irmãos, nada se compara a você se aperceber como alguém que tem acesso a Deus, que pode conversar com o Senhor. Mais do que isso, alguém que pode se relacionar com Deus. Mais do que isso, alguém que recebe respostas das suas orações. Então, perceba como isso pode provocar uma profunda alegria no coração dos crentes. Você tem uma conexão com Deus por conta da salvação obtida através de Cristo Jesus. A salvação, ela nos permite esse contato íntimo e profundo com o Senhor. Por isso, Ana se alegrava pela salvação que ela tinha e pelo contato profundo que ela tinha com o Senhor. Ela diz: porquanto eu me alegro na tua salvação. Esse é o maior motivo da alegria que Ana tinha, a salvação no Senhor. Esse deve ser o maior motivo de todo e qualquer cristão se aperceber como alguém salvo diante do Senhor. Não existe alegria maior do que você entender o propósito de Deus, o plano de Deus para a sua vida, de promover, através de Cristo Jesus, a possibilidade da salvação. Por isso, quando nós oramos a Deus, o nosso coração ele deve estar jubiloso, alegre, ainda que estejamos passando por dificuldades, passando por momentos difíceis. Todavia, o nosso coração ele deve permanecer na alegria,
na alegria que o apóstolo Paulo compartilhava com os irmãos de Filipos, mesmo em meio às angústias, às decepções, perseguições, cadeias, Paulo dizia: alegrai-vos. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Por isso, alegre o seu coração, se alegre no Senhor, se alegre pela salvação do Senhor, por saber que o Senhor, Ele mantém um contato íntimo com você através de Cristo Jesus, por você saber que Jesus, Ele é a fonte que leva você à presença de Deus e que permite que as suas orações cheguem diante da sala do trono. E assim, quando você se aperceber como Deus, na sua infinitude, na sua misericórdia, na sua grandeza, na sua soberania, Ele promoveu a você a possibilidade de um contato direto com Ele por meio de Cristo. Quando você se aperceber que o Senhor, Ele fez todas as coisas para conectar você a Ele a você, para que você possa se aproximar do Senhor em oração, com confiança no coração, sabendo que suas palavras não estão sendo jogadas ao vento, mas que alguém recolhe as suas palavras, que alguém vê a sua dor, que alguém te conhece profundamente. Como Hebreus mais uma vez nos fala, dizendo: nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Porque a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecados. Ele conhece dores, ele conhece traumas, ele conhece angústia, ele conhece sofrimento, ele conhece lágrimas, ele conhece corações sofridos, ele conhece vidas sedentas, ele conhece relacionamentos, ele conhece todas as coisas. Então ele se conecta conosco através de Jesus, nos dando a salvação e nos dando esse íntimo relacionamento com Ele. Então, esse íntimo relacionamento com o Senhor gera gratidão, que por sua vez gera adoração, e nós nos aproximamos de Deus, nos aproximamos do trono da graça do Senhor. E a semelhança de Ana, irmãos, nós precisamos olhar para trás e perceber o quão o Senhor tem nos abençoado, as vitórias que Ele tem concedido, os caminhos que nós temos percorrido, como o Senhor tem nos livrado, como o Senhor tem nos dado a percepção de perigos, de abismos, e como o Senhor tem nos dado livramentos, como os inimigos que se levantam são abatidos. Todas essas coisas nós temos percebido na nossa caminhada. Façamos, irmãos, tal qual, semelhante a Ana. Tenhamos um coração grato. Tenhamos um coração grato diante de Deus. E que essa gratidão ela gere no nosso ser, no mais íntimo de cada um de nós, ela gere adoração. Adoração diante do Senhor. A ponto do reconhecimento que Ana faz aqui, por entender que o Senhor agiu de forma benéfica com ela, não somente por Deus atender o desejo do coração de Ana, porque a gratidão que Ana expressa aqui não é só isso. Não é só porque Deus atendeu o desejo do coração, mas é por ela perceber a grandeza de Deus, por ela perceber a infinitude de Deus. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus realiza, mas você já parou para pensar, para olhar, que a realização da sua oração, ela só foi possível por conta da soberania, da grandeza, da infinitude de Deus, porque Ele é poderoso.
Portanto, olhar para a realização de uma oração, olhar para a conquista de uma oração, é perceber a superioridade daquele que fez possível o acontecimento da vitória. Então, por menor ou por maior que seja, a conquista que você conquistou através da oração, olhe para aquele que realizou essa conquista como o superior da conquista, como o Deus que proveu, que providenciou. Ana estava assim, olhando para o Senhor e dizendo: essas coisas só foram possíveis porque o Senhor foi benéfico, porque o Senhor se compadeceu, porque o Senhor agiu favoravelmente a mim. É com esse coração de gratidão que Ana se aproxima de Deus, de reconhecimento, de compreensão de que é Deus quem faz. Então, a grande vitória de Ana não era a sua conquista. A grande vitória de Ana era a ação soberana de Deus favoravelmente a ela. Então, independentemente do seu pedido, da sua carência, da sua necessidade, saiba de uma coisa: quando você orar e Deus realizar a tua oração, não olhe para a realização como o ponto final dessa grande conquista, mas olhe para Deus, que é o provedor, que é o soberano, que é o sustentador, que é o realizador, que é aquele que pode e faz o milagre acontecer. Por isso a oração de Ana era um reconhecimento da soberania de Deus, era um reconhecimento da glória de Deus, era um reconhecimento do controle de Deus sobre todas as coisas, era um reconhecimento de que Deus é quem opera eficazmente em toda e qualquer circunstância. Por isso, a oração de Ana reflete gratidão e adoração. Gratidão por reconhecer que o Senhor operou. Senhor, obrigado. Meu coração é grato pelo que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor. Mas ao mesmo tempo eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico. Não pelo que o Senhor fez, mas por quem o Senhor é para realizar o que o Senhor fez. Então, reconhecer a soberania, a glória, a infinitude de Deus é infinitamente superior do que simplesmente agradecer pela conquista alcançada. Glorifique. Dê glória a Deus. Deus te fez alcançar algo. Seja grato, mas reconheça, Senhor, é porque o Senhor é poderoso. É porque de fato o Senhor é infinitamente poderoso. Por isso Ana dizia: a alegria da tua salvação. Eu me alegro na tua salvação. A partir daí, irmãos, Ana, ela começa a discorrer uma série de reconhecimentos. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E daí ela começa a interceder, a falar, a reconhecer, a se quebrantar diante do Senhor. Irmãos, o reconhecimento de Ana, a oração de Ana, nos ensina que Deus, Ele ouve e responde aqueles que clamam com fé, aqueles que buscam de todo o coração. Por isso, nós precisamos compreender, irmãos,
que o poder da oração não vai estar nas palavras que você vai proferir diante do Senhor. O poder da oração está no tanto quanto você confia em Deus. Independentemente das palavras que você diga ao Senhor, como o seu coração está diante de Deus. O quão você confia no Senhor. Olhando para Ana, nós devemos aprender, irmãos, aprender a orar. Primeiramente, olhando para o capítulo 1, orar com fé. Depois, orar com persistência, com perseverança. E por último, olhando para o capítulo 2, orar com gratidão e adoração. Que possamos, irmãos, colocar em prática uma vida de oração mais fervorosa diante do Senhor. Não se furte de conversar com Deus constantemente, frequentemente. Faça da sua vida um diálogo contínuo com Deus, sempre em conexão com o Senhor, conversando com o Senhor. Paulo diz que os homens devem orar o tempo todo. Essa conexão profunda de diálogo contínuo com Deus, de estar sempre pedindo orientação a Deus, além daqueles momentos de oração reservada, nós devemos andar em conexão com o Senhor continuamente. Deus, Ele é uma realidade em nossas vidas e essa conexão com o Senhor, essa intimidade com Deus, ela deve ser constante. Constante, enquanto nos dirigimos para o trabalho, enquanto trabalhamos. Eu sempre lembro da oração de Neemias. Enquanto conversava com o rei, fazia um pedido ao rei, ele orou ao Senhor. Ou seja, é possível você viver essa vida de conexão, de oração com o Senhor. Então mantenha uma vida de oração. Assim como Ana, que tinha uma vida pontual de oração. Possamos aprender, irmãos, através do exemplo de Ana, orar com fé, orar com perseverança, orar com gratidão, em reconhecimento, orar em adoração a Deus. Que o Senhor nos ajude a ter um coração de gratidão e também ter um coração de adoração diante do Senhor. Eu sei que Deus, Ele tem respondido suas orações. Deus, Ele tem mostrado que anda com você. Tenho certeza que todos nós temos experimentado o poder de Deus em nossas vidas. Mas por vezes parece que nos falta exatamente esse reconhecimento de que o Senhor, Ele tem feito o milagre, tem cumprido com as suas promessas. E às vezes nós olhamos apenas para a conquista alcançada e nos esquecemos que aquele que nos faz conquistar é quem é o dono e a quem merece toda a glória e todo o reconhecimento. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos instrua e que o Espírito Santo de Deus possa estar nos incomodando para nos conduzir a uma vida mais íntima com o Senhor através da oração. Que isso possa refletir na nossa vida cotidianamente, diariamente. Que sejamos incomodados, irmãos, caso falhemos nessa missão, nesse meio de graça que o Senhor nos concede, de conexão com Ele através da oração, que nos sintamos incomodados e possamos nos aproximar do Senhor urgentemente através da oração. Vamos orar. Deus bendito, Deus amado, Senhor, nós olhamos para a vida de Ana, que é um exemplo de perseverança, um exemplo de busca, um exemplo, Senhor, de alguém que se pôs a confiar plenamente em Ti e de alguém que obteve respostas do Senhor. Mas também Ana, ela é um exemplo para nós de um coração grato, de alguém que reconhece a Tua ação sobre a vida dela. E por isso, Senhor, ela expressa essa alegria,
essa gratidão com um coração de adorador. Senhor, que esse legado de Ana possa perpassar para nós, Senhor, e nos faça refletir a respeito da nossa vida de comunhão e oração, como isso é importante para a vida de um cristão, para a vida daqueles que são salvos em Cristo Jesus, que tem um elo, um contato com o Senhor, cujo Espírito Santo habita em cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada de conexão, de oração, de busca, de esmero diante de Ti. Senhor, que nós possamos, ó Pai, através da vida de Ana, olhando para esse exemplo, sermos lapidados, Senhor, e nos apercebermos dessa importância de manter uma conexão com o Senhor através da oração. Nos ajuda, Deus, nos ajuda nessa caminhada. Que o nosso coração, Senhor, ele seja sempre um coração grato, mas também, meu Deus, que sejamos adoradores do Senhor, reconhecedores da Tua ação, da Tua soberania, da Tua glória, do quão o Senhor tem agido em favor do Teu povo. Ó Deus, obrigado. Queremos nesse momento, Pai, te render graças, ó Deus, porque a Tua palavra, ela nos dá, Senhor, um exemplo de uma vida, de uma pessoa que buscou o Senhor intensamente em oração, ó Deus, que teve respostas do Senhor e que depois, Senhor, vem diante de Ti com esse coração grato e adorador. Que isso seja um exemplo para nós, que temos buscado o Senhor em oração e certamente temos desfrutado, meu Deus, das Tuas respostas, mas que às vezes, ó Pai, não paramos para Te agradecer, para reconhecer, para colocar diante de Ti o reconhecimento dos Teus feitos sobre nós. Nos dá um coração grato e um coração de adorador. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos,